É uma alegria estar com você novamente. Vocês sabem, o nosso objetivo é trazer filosofia, maiormente esse cunho espiritualista, o lado do espiritismo, que, vamos dizer assim, são duas ciências que se coadunam, que se complementam, e na verdade eu não consigo ver um sem o outro, em que pese as diferenças específicas que merecem ser respeitadas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre Bergson, que é um filósofo contemporâneo de Kardec, né? Alguns já conhecem o nosso trabalho, mas eu tenho o prazer de apresentar para você. Bergson foi um filósofo renomado da época de Kardec. Ele nasceu em 1859, né, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, e como ele morava em Paris, ele certamente frequentava as reuniões na Sociedade Psíquica de Paris, da qual ele começou a fazer parte, aí começou a dar palestra, embora não se dissesse espírita exclusivamente, né? Ele era, assim, bastante conhecido também no mundo católico pela sua filosofia, que nos parece, na verdade, uma realidade de cunho espiritualista e que, portanto, fundamenta o cristianismo, né? Seja qual for a concepção, digamos assim, formal, porque, na verdade, ele não traz nenhuma formalidade, nenhuma religião em forma de representação, muito pelo contrário, ele nega isso tudo. Então, eu acho que não é inóspito dizer que foi e é um grande filósofo, né? E que trouxe luzes para nós, o movimento espírita, né? Esses dias tivemos a oportunidade de estabelecer um paralelo entre Bergson e o espiritismo, de modo que é uma coisa que a gente gosta muito de falar. Conforme eu dizia, então, ele nasceu no final do século XIX, né? Num momento conturbado da história, 2 grandes guerras depois, mas ele trouxe preceitos espiritualistas que são válidos até hoje, né? Sem deixar de relembrar que ele também foi abordado por Leon Denis, como sendo um filósofo vigente na França naquela época. Então a gente percebe, dada a temática do momento, né? Como diz Hegel, todo momento histórico tem a sua temática, e uma temática de cunho espiritualista que eu acho que merece ser explorada. Ele dizia que no século passado havia muitas tendências espiritualistas, claro, mas o materialismo imperava, como ainda é hoje, né? Mas um materialismo inóspero, porque fechava as portas completamente para a questão da espiritualidade. Para você ter uma ideia, eles falavam muito do ceticismo, era assim uma concepção cética sistemática. Eu ia dizer, a temática da época era o cientismo, não é nem cientificismo, é o cientismo, assim era abordada essa questão, porque se previa tão somente uma realidade fundada no empirismo, nos métodos experimentais e, portanto, de cunho materialista e fenomênico também. Então essa era a temática. Aí vem Bergson e resgata a possibilidade de se conhecer o espírito tão renegado nessa época, né? A não ser a abordagem de Kardec, que também era recente, e ele então tenta abordar a realidade do espírito através da filosofia, embora tenha também uma abordagem de cunho científico, que é o fundamento da filosofia. Então, no cunho científico, nós temos uma abordagem sobre a questão da memória. É muito importante essa questão da memória, afinal, o que nós somos? Nós somos uma consciência, e quem fala em consciência, diz ele, fala de memória. Então, ele fez estudos sobre a memória, levando em consideração maiormente os casos de afasia, e ele comprova cientificamente que existe muito mais no ser, conhecimento, ideias, né? Fatos, enfim, lembranças, do que aquelas que o cérebro manifesta, né? Além de dizer que a lesão cerebral não compromete a memória propriamente, porque os dados são resguardados. Por isso prova que existe muito mais
no ser, portanto, no espírito, do que no cérebro. Se não é uma realidade fundada no cérebro, portanto, podemos dizer que existe o espírito, que é de muito maior alcance do que simplesmente aquilo que ele aborda no momento presente, né? Temos um passado aí, certamente, de muitas luzes e que faz parte do nosso presente. Então, o processo de rememoração é muito importante, porque nós somos o nosso passado, nós não somos matéria. Na matéria nós estamos como transeuntes, mas nós somos o ser de passado. Aí aquelas expressões, memória ambulante, né, memória encarnada, tudo isso que nós somos e que, de acordo com Kardec, também faz sentido quando se fala de vivências pretéritas, né, e vivências pretéritas. Então, esse momento foi luminoso para a humanidade, porque trouxe a espiritualidade do ponto de vista científico, filosófico, coisa que não era aceita na época. E Kardec, nós sabemos, ele também enfrentou, assim, muita dificuldade nesse sentido, foi, de certa forma, desconsiderado pelos céticos que queriam que tudo fosse provado pelo método experimental, né? Dada a influência do positivismo na época. E hoje nós, de certa forma, enaltecemos essa realidade como sendo um momento promissor para o futuro da humanidade. Em suma, exaltando o espírito, a gente vive muito mais autenticamente, porque inclusive a concepção de ser humano é muito mais larga. Somos o ser do passado. Somos um ser em transição para o momento futuro. Efetivamente, somos a temporalidade. Uma temporalidade que não se esvai, porque passado, presente e direção para um momento novo são temáticas que faz parte do próprio conceito de espírito e de consciência. Então nós não podemos de antemão descartar essa noção do tempo, que não é um tempo mensurável como o tempo da ciência, mas é uma temporalidade contínua, aonde os momentos se sucedem e permanecem no ser. Tanto é que permanece que nós rememoramos o que nós somos através, claro, da concepção filosófica, mas rememoramos não só vidas passadas, quando possível, mas rememoramos o nosso verdadeiro ser, a nossa essência, que é uma essência espiritual, né, por excelência, essa essência que vem da fonte, cuja origem é o Criador, essa essência que é denominada também substância. Então, questiona-se, puxa, o que é substância? Né? Até os espíritas, às vezes, um pouco refratários a essa ideia, porque se fala de substância na química, se fala de substância na biologia, se fala de substância nas ciências naturais, de um modo geral, mas aqui é uma concepção particular, porque a substância é o que está por trás, no mundo sensível aparente. A substância é o ser da alma, que é de natureza divinal, claro, não material. Essa substância é o ser Deus na alma, né? A palavra substância vem de subjaz, aquilo que está por trás, escondido, mas que é real. E Kardec começou por aí, porque ele abordou os fenômenos na época muito inteligentemente, seguindo o método, mas ele desvelou que por trás de todas aquelas manifestações existiam inteligências, portanto, intenção, né, naqueles fenômenos. E aí chega-se à conclusão de que se são inteligências, deve haver uma substância, uma inteligência superior, a qual é de natureza divina, a inteligência suprema, que nos seres vivos, essa inteligência suprema imanente na natureza, é, portanto, substância, que é aquilo que é, porque é em si mesmo e que não se esvai. Então, é muito interessante, através da filosofia, a gente rememorar esse processo condutor da alma, né, que é um processo de iluminação,
na medida que nós trazemos não só o que nós somos no passado, mas o que nós somos na origem, né? E a nossa origem é essencialmente divina, espiritual. Então, as substâncias é um tema que foi abordado por Descartes, por Spinoza e outros filósofos também, embora uma abordagem diferenciada, mas o conceito de Bergson, que também não é conceito, mas seriam assim ideias luminosas, nos permite chegar ao âmago do nosso ser. Então, o que nos faz a filosofia? Isso é maravilhoso. Ela nos leva a lembrar aquilo que nós somos, como uma rememoração da nossa origem. Então, rememorar é um processo de cura, até eu diria. Cura no sentido espiritual, que ao relembrar o nosso ser autêntico, nós vencemos aquilo que por vezes nos constrange. Então, quanto mais adentramos, percebemos intuitivamente essa memória, a memória autêntica do ser, mais plenamente nós vivemos. Por quê? Porque é a nossa natureza essencial. Então nós temos o Paráclito, né, o Consolador, que veio relembrar aquilo que foi dito, né, do ponto de vista também filosófico, né, as concepções do Espírito da Verdade, mas tem essa verve filosófica, que é que nos ensina a relembrar aquilo que foi, que é e que será sempre. Eu sempre digo que o papel do filósofo é lembrar, né, daquilo que nós somos em essência. Então, a filosofia, nesse sentido, é um processo de rememoração. Claro, o intelecto também entra nesse processo, mas nós costumamos muito passar essa temática para os alunos. É muito importante, além da razão, o papel da intuição. A intuição, ela traz esse real imanente à luz da consciência, e nós vamos gradativamente nos iluminando. Por isso que o Espiritismo nos ensina a nós nos superarmos por dentro. Parte da nossa interioridade, parte do nosso ser autêntico, parte da nossa alma altaneira, porque ela é o ser de Deus, né? A alma é o ser de Deus. Então, nesse sentido, eu vos convido a filosofar para pensarmos um pouco mais nessa possibilidade de relembrar, de intuir aquilo que nós somos, sem esquecer este ser interno que possui os seus atributos, como, por exemplo, ele é pleno, ele é eterno, ele é imutável, mas ele é real. Não é simplesmente uma abstração, é um ser real, concreto. E o que eu digo, a filosofia busca justamente o oculto, tá? E não somente o aparente. Que tenhamos luzes nesse processo, a gente vai abordar isso mais vezes, né? Porque é uma temática que, de certa forma, com a qual a gente se identifica, e o sentido é passar para todos. Por isso que estamos juntos nesse processo. Muita paz para você.